7h35, chegou o momento aqui da nossa agenda do dia, porque o Ibovespa levou um verdadeiro tombo de 3% no primeiro pregão de 2023. Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda com um discurso mais amigável em relação ao mercado financeiro, se comprometendo com a responsabilidade fiscal. Mas já sofreu, inclusive, uma derrota política depois que Lula renovou a desoneração dos combustíveis. E é para falar sobre esses assuntos da área política nacional e também da abertura do mercado internacional, eu converso agora com Bruno Mori, o planejador financeiro da Planejar. Bom dia, Bruno. Bom dia. Olha, Bruno, gostaria de começar nossa conversa até mesmo pelo esse discurso, do ministro da Fazenda empossado agora, Fernando Haddad, que ele assumiu um compromisso de apresentar, a âncora fiscal, também buscou trazer uma mensagem de responsabilidade com as contas públicas, mas esse discurso, de fato, não surgiu tanto efeito assim, a gente viu pela reação da Bolsa, né? Bom dia. Bom dia. Pois é, o atual ministro da Economia disse uma coisa que depois foi falada ao contrário, pelo presidente, algumas contradições aí nesse início esse primeiro dia de governo. Primeiro, uma sinalização de que o governo não prorrogaria a isenção dos impostos, a desoneração dos combustíveis, e aí, no primeiro dia, uma sinalização ao contrário, por um lado, isso é positivo para o controle de preços, em função da gasolina ser super importante, combustível ser super importante com o controle da inflação. Por outro, aumenta abrir mão de mais receita, Então, isso, num ano em que imagina-se que o déficit fiscal seja alto, é negativo para o mercado, Sinalizações também de que as estatais vão ser muito utilizadas, nesse manejo político, inclusive a Petrobras, e aí por causa disso, ontem mesmo o papel preferencial, a Petri 4 caiu 6,5%, então são notícias que deixam o mercado um pouco assustado e esperando para ver quais são os próximos passos, em que sentido vai o governo, quer dizer, o governo é o presidente, ou o ministro da Fazenda vai ter a capacidade de tomar decisões, ou ele vai ser sempre, vamos dizer, direcionado de acordo com as vontades políticas do presidente. Então, tudo isso gera uma incerteza. As taxas de juros futuras ontem subiram bastante também, isso porque, aumentando gastos, a inflação vem de um jeito ou de outro, e aí o mercado precifica um aumento de juros para conter essa alta de preços que provavelmente pode continuar. Bruno, inclusive até quando o ministro Fernando Haddad deu sua declaração, sua intenção de não prorrogar essa medida provisória da desoneração dos combustíveis, o mercado até se animou, Havia uma certa expectativa positiva, mas de fato, no primeiro dia do governo foi assinada a medida provisória para prorrogar por mais 60 dias. Já foi essa primeira derrota política de Haddad na visão do mercado? O que acontece? A expectativa é de que exista uma sinalização de responsabilidade fiscal, O ministro da Fazenda falou sobre isso algumas vezes, então ele deu, essa medida de desoneração ou de reoneração vai nesse sentido, de que as contas do governo passem a ser direcionadas com esse sentido de superávit, ou então de uma coisa organizada que caminhe para que haja uma mais responsabilidade, no sentido de não aumentar gastos, e o principal é resolver o tema da inflação, que é super relevante, e com isso conseguir ter taxas de juros mais baixas para poder estimular mais a economia. Na verdade, a gente está indo no caminho contrário, isso aconteceria de um jeito ou de outro, mas a questão de contradição entre o ministro e o presidente não é uma coisa saudável, não é algo super positivo. Isso pode gerar, sim, algum descontentamento, que foi o que aconteceu, e especialmente o que levou a Bolsa, o índice para 3% de queda ontem foi principalmente a Petrobras, A questão de usar as empresas estatais de acordo
acordo com a vontade do governo e não com o objetivo, né, principal de qualquer empresa, que é gerar lucro, que é, enfim, ser super lucrativa e etc. Então, isso trouxe o índice bastante para baixo e as taxas de juros para cima, mas é uma reação, acho que vai acontecendo pouco a pouco, de acordo com o que for sendo divulgado. Na sua visão também, o Haddad até deu recados ali, procurando responder todas as dúvidas e também as preocupações do mercado. Mas o mercado segue ainda receoso, esperando esses primeiros passos, as primeiras medidas do governo? Com certeza, é muito pouco, né, dizer que o primeiro dia vai sinaliza o que vão ser os 4 anos daqui para frente, mas já não é uma boa sinalização, né? Acho que o Haddad tem esse papel de, ao mesmo tempo, como político, né, atender às demandas do governo e do presidente, que é de fato quem manda, mas também de sinalizar essa responsabilidade para o mercado, de sinalizar que as coisas não estão descontroladas e que de fato existe um norte, né, para o governo. Não adianta o governo dizer, olha, eu vou gastar mais porque eu vou cuidar do social. Isso é importante, ninguém nega isso, mas tem que existir também uma sinalização de que existe um caminho a ser percorrido. Olha, isso vai ser feito em até 6 meses para que a gente consiga criar uma nova regra e essa regra seja sustentável. E, por enquanto, isso não aconteceu, né? Acho que o mais importante é saber como o governo pretende fazer essa equalização aí de gastos e receitas. Não adianta só depender de corte de gastos ou só do aumento da arrecadação. São coisas... O aumento da arrecadação é algo que é estimado, mas é difícil fazer previsões só com isso, né? Então, o mercado já, assim, as pessoas, foi muito falado, inclusive, nos últimos 2 meses, sobre uma possível reforma tributária que pode, eventualmente, aumentar a arrecadação do governo. Isso também gera um pouco de apreensão, né? Uma das propostas, uma das formas de fazer essa reforma foi discutida, não é de hoje, né? A forma de tributar dividendos, por exemplo, né? Então é importante saber o que o governo pretende fazer nesse sentido, para saber, porque, bom, se a gente está falando de ações de empresas de capital aberto, é uma coisa, agora essa medida iria em qual sentido? Os fundos imobiliários também estariam dentro desse pacote, ou só empresas de capital fechado? Então, é importante essas sinalizações do governo de em que sentido vai essa reorganização fiscal para os próximos 4 anos. Por enquanto, ainda é muito cedo, mas sinalizações de um lado são positivas, de outro nem tanto, né? Então, essa contradição entre o ministro e o presidente mostra que ainda não existe um ajuste, um direcionamento em conjunto, né? E isso não é positivo. Bruno, em relação também ao mercado internacional, né? Nessa manhã, os índices futuros de Nova York, que a gente vai colocar na tela também os índices dos Estados Unidos, e também a maioria das bolsas da Ásia voltaram ali do feriado prolongado de final de ano em alta. Olha só, o índice Dow Jones operando aí quase em 1% de aumento, também SP 500 também 1,11% e a Nasdaq, né, 1,25%, né, operando em alta. Mas à espera, essas bolsas, por exemplo, os índices futuros dos Estados Unidos e também as bolsas da Ásia estão num modo de espera de indicadores econômicos agendados já para essa semana, já que estavam todos aí paradas? Sim, é natural que tanto no final do ano quanto no começo do ano, a última semana do ano e a primeira semana do ano seguinte sejam reduzidas em termos de liquidez. Então, menos negócios, época de festas, então não tem grandes movimentos, não tem grandes indicadores. No caso do Brasil, o que acontece é que tem a troca de governo, mas as bolsas na Europa super positivas agora, na Ásia também, e nos Estados Unidos os futuros também positivos, muito
por causa dessa falta de liquidez, falta de notícia, primeiro, segundo dia do ano, não tem muita notícia que possa fazer preço aos mercados, mas de uma forma geral é bom que esteja positivo, porque começando o ano sem nenhum tema relevante negativo para os mercados para levar nenhum indicador para baixo, enfim. O que vai acontecer essa semana, como primeira semana, deve começar a surgir novas notícias. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, amanhã tem dados de manufatura, de emprego. Então, o ano começa um pouco mais devagar, mas tem tudo para que seja um bom ano de recuperação, as economias saindo de fato de restrições, de pandemia, a China tentando relaxar um pouco mais o tema das restrições, dos lockdowns, a Europa, boa parte das altas de juros nos Estados Unidos e na Europa já foram, boa parte do trabalho já foi feito. Então, esse ano, claro, espera-se um pouco de recessão para as economias, o que é natural, porque os juros subiram, né, ao longo do ano passado, exatamente com o objetivo de esfriar a atividade econômica para conter a alta de preços. Então, isso é super natural. Bom, espera-se que seja um bom ano, apesar da volatilidade, e, bom, com um pouco de recessão, mas isso é positivo, né, para o controle de preços. E, Bruno, em relação também às commodities, né, o petróleo também é muito importante. A gente teve uma leve queda nesse início de manhã do petróleo do barril Brent, né, operando ali mais ou menos em $86 o preço do barril. E a gente volta, claro, aquele assunto sobre a prorrogação, né, da medida provisória para a desoneração dos subsídios dos combustíveis. Porque quando o presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes assinaram, o preço do barril estava ali batendo a casa dos $100 e hoje já está 86. Então, o aumento na bomba não seria tanto, apesar de ser uma medida impopular. Mesmo assim, haveria uma expectativa de encontrar um caminho do meio, de só manter a prorrogação no diesel? Como é que o mercado tem visto isso, dessa prorrogação, mas também da possibilidade de encontrar aí pelo menos um bom senso, né, nesse assunto que é tão popular, já que mexe também com os transportes, com os caminhoneiros e também gente que depende da gasolina e do álcool para também se locomover até o seu trabalho? Sem dúvida, a variação do preço do barril do petróleo reflete diretamente, infelizmente, toda a nossa vida, algo que a gente não tem muito controle. O que genericamente falando, o que a gente espera para períodos de recessão, que é o que se espera desse ano, ou desaceleração, ou estabilização, quer dizer, um crescimento econômico baixo, ou eventualmente um pouco de queda dos produtos dos países, é que o petróleo não seja tão demandado, quer dizer, o petróleo, os combustíveis não sejam tão usados, né? Uma economia que em desaceleração demanda menos óleo, menos gás, e aí com isso a gente pode esperar o preço do barril do petróleo um pouco mais estável, de repente um pouco mais baixo do que esse nível. Não depende só de demanda, né, do mercado. Claro que no ano passado o que a gente teve foi uma questão de oferta por causa da guerra da Rússia e Ucrânia. Então, com a diminuição de oferta de gás e petróleo, a gente naturalmente viu os preços subirem. É uma questão que as economias, especialmente europeia, né, a economia europeia se ajustou ao longo do ano passado, buscando novos fornecedores e ajustando a outras fontes de energia, mas nesse nível de preço é possível, como você disse, que exista esse meio termo, né, entre um preço um pouco mais baixo do barril do petróleo, um pouco mais de tributo em cima do combustível no mercado nacional, e isso acabe equalizando ou pelo menos mantendo o preço dos combustíveis no nível que está. Isso seria, o ideal seria que a gente conseguisse trazer um pouco para baixo o preço do combustível, mas mantendo o nível que está e não subindo em função de fatores externos, já seria algo positivo. Nesse
sentido de previsibilidade, né, de a gente conseguir trabalhar com preços estáveis ao longo do ano. Bruno, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, trazendo toda a sua visão em relação às bolsas do mundo e também às cotações do petróleo. Obrigado. Obrigado.